Olá, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de ótica geométrica, onde nós vamos falar sobre a velocidade da luz e sobre os princípios fundamentais da ótica. Vem comigo! A gente vai falar sobre uma parte da física que é responsável pelo estudo da luz, que a gente conhece como luz visível. Bom, existe a ótica física e existe a óptica geométrica. Nós aqui vamos estudar somente a ótica geométrica. A ótica física nós vamos ter uma ideia bem lá no final do nosso curso do ensino básico, tá? Quando a gente entender de verdade o que é uma onda eletromagnética. Por enquanto nós não entendemos o que é isso, e uma onda e a luz é um tipo então de onda eletromagnética que é capaz de sensibilizar a visão humana. Aí, vamos relembrar, ela pega entre as cores vermelho e violeta, vermelho de menor frequência, violeta de maior frequência. Então, entre essas cores, o nosso olho é capaz de enxergar. Acima do violeta, nós chamamos de ultravioleta e tem outras radiações, o nosso olho não é sensibilizado, nós não enxergamos. Abaixo do vermelho, infravermelho e outras radiações, o nosso olho também não é sensibilizado e nós não conseguimos enxergar. Bom, então a luz é uma onda eletromagnética capaz de sensibilizar a visão humana e a velocidade de propagação dela é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Aqui é a equação que permite para a gente calcular a velocidade da luz e mostra para a gente que a velocidade da luz depende da permissividade elétrica do meio e da permeabilidade magnética do meio, caso você queira pesquisar, tá? No final da aula eu faço o cálculo da velocidade da luz para o vácuo. Então aqui você vê que a velocidade da luz no vácuo ela vai ser sempre simbolizada pela letra C, lá do mc², lembra? Essa letra C simboliza a velocidade da luz no vácuo, ε0 permissividade elétrica do vácuo e μ0 permeabilidade magnética do vácuo. Bom, isso é o que nós precisamos saber para a óptica geométrica, tá bom? Somente a velocidade da luz. A ótica geométrica, ela é a parte da ótica, no caso, que estuda o comportamento da luz em determinados meios ópticos. Estuda a propagação da luz e assim vai. Os instrumentos ópticos, então telescópio, microscópio, óculos, binóculo e assim por diante. Bom, existem 3 princípios fundamentais da óptica geométrica. Nós vamos falar nessa aula dos 3, mas vamos trabalhar com apenas 2 por enquanto, com apenas 2 princípios por enquanto. O primeiro princípio é a da propagação retilínea da luz. O segundo princípio, independência dos raios luminosos. Terceiro princípio que nós vamos trabalhar lá nos espelhos, nas lentes, na refração e tal, reversibilidade. Então vamos para o primeiro. A luz em meios homogêneos e transparentes se propaga em linha reta. Então todas as vezes que você for representar a luz, você vai representar através de um raio de luz. Esse raio de luz você precisa da régua, precisa, tá certo? Então esse raio de luz ele vai partir da fonte até o anteparo ou da fonte até o observador. Então esse raio de luz ele é representado por uma reta. Olha que interessante, por uma reta orientada, um segmento de reta orientado. Então você tem que tomar bastante cuidado, muito cuidado mesmo,
Porque esse raio de luz ele sempre tem que estar com uma seta para explicar quem é a fonte e quem é o anteparo, o observador. Ou simplesmente para definir quem é a origem. Tá vendo? Então nós temos aqui a origem e nós temos aqui o destino. Tudo bem? Bom, para essa propagação reta a gente utiliza para uma série de coisas. Então vamos ver um modelinho aí de um problema para a gente trabalhar. Vem comigo, na outra lousa, vem. Uma das funções mais utilizadas para a propagação reta da luz é estimar a altura de edifícios a partir disso. Então, se você quiser, pausa o vídeo, dá uma lida e resolve. Pausou? Desejando estimar a altura de um edifício, um garoto de 1,60 m mede em um mesmo instante sua sombra e a sombra de um prédio. Qual a altura estimada do prédio? Bom, por que estimada ou por que aproximada? Porque os raios de luz do Sol, eles não chegam totalmente paralelos. Então nós vamos ver isso lá em sombra e penumbra, tá bom? Então eles não chegam totalmente paralelos. Mas como o Sol está muito longe da gente, os raios de luz que atingem a Terra atingem o chão praticamente paralelos. Não totalmente, mas praticamente paralelos entre si. Isso quer dizer que o raio de luz, por exemplo, o último raio de luz que passa por aqui, ó, tá vendo? Por que o último? Ah, Virgílio, isso eu entendo. Porque a partir daqui o raio de luz bate no prédio. Ótimo. Então, olha só, a partir daqui, ó, para a esquerda daqui, o raio de luz bate no prédio. Ou seja, aqui embaixo nós temos a formação de uma sombra. E essa sombra, ela vale, segundo o exercício, 20 metros. Bom, a luz vai batendo, 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 batendo. Lembrando, são infinitos raios de luz, o Sol está aqui. E quer dizer que aqui, esse menino, esse garoto de 1,60 m, ele também vai projetar, ele vai formar ali, proporcionar ali no chão, uma sombra. E essa sombra para este garoto vale 0,4 metros. É isso mesmo? É isso mesmo. Bom, lembrando, opa, faltou uma coisa aqui, não faltou? Ah, verdade. Faltou a setinha, faltou a setinha. Bom, vamos lá. A gente tem, então, a altura do menino e a altura do prédio. Temos a sombra do menino e a sombra do prédio. O que a gente vai perceber? Que isso aqui, ó, forma, vê se consegue ver, ó, forma um triângulo. Hã? Uma das bases horizontal, a outra vertical. E aqui também. Ah, Virgílio, eu já aprendi isso em matemática. É semelhança de triângulos, ou proporcionalidade, ou regra de 3. Então, como é sempre... Aí, olha, eu vou te dizer uma coisa que vai ser importante, hein? Você vai brincar com semelhança de triângulos em quase toda a óptica, tá certo? Você vai trabalhar com semelhança de triângulos em quase toda a óptica. Para você nunca errar, você vai sempre fazer assim, ó, base e altura. Tá bom? Dessa forma você nunca vai errar. Quem é a base do triângulo maior? Ah, a base é 20. E a altura do triângulo maior?
x, ou h. Quem é a base do menor? 0,4. E quem é a altura do menor? 1,6. Fazendo a multiplicação em cruz, a gente tem que 0,4 vezes h é igual a 32. Ou h é 32 sobre 0,4. Ou simplesmente... Aí, se você é espertão, você deve ter pensado assim, Virgílio, dá para fazer de cabeça, né? Dá, claro que dá. Virgílio, se a sombra do menino é 4 vezes menor que a altura, então isso também acontece com o prédio, né? É, exatamente. Tá bom? Viu que tranquilo isso aqui? Então nunca vai sair dessa pegadinha aqui, tá? Então para a gente estimar a altura de edifícios, podemos usar este método. Tá bom? Vamos para um próximo? Vamos lá. Um dos problemas recorrentes na ótica é o problema da câmara escura ou da câmara pinhole. Eu posso dizer até por que isso aí é recorrente. A câmera escura pode ser considerada como se fosse a primeira máquina fotográfica ou a primeira forma inicial mais simples para você começar a entender como é que funciona o olho humano. Então, eu sugiro que você construa a sua própria câmera escura. Na descrição do vídeo tem um link para um outro vídeo onde eu ensino a construir a câmera escura. Construindo, você acaba se divertindo um monte com ela, porque ela é bem interessante, tá? Você começa a ver as coisas de cabeça para baixo e tal. Bom, vamos entender o que é a câmera escura bem rapidinho, tá bom? Isso aqui é um objeto opaco, então isso pode ser uma lata de Nescau, Leite Ninho, que você tiver na sua casa, ou uma caixa de sapato, enfim, qualquer coisa. Nessa lata, vamos pegar a lata, tá? Em um dos lados da lata, você vai fazer um pequeno buraco, um orifício. Na parte aberta da lata, você vai colocar aqui um papel manteiga. O papel manteiga, no futuro, foi substituído pelo filme da máquina fotográfica, depois pelos cartões CCD e assim vai, tá? Então pelos cartões de memória. Bom, vamos entender uma coisa. Vocês estão vendo o objeto, concorda? Vocês estão vendo aqui, tem um objeto aqui na frente. Eu também estou vendo o objeto. Alguma pessoa que entrasse agora no escritório veria o objeto. Ah, mas nenhuma dessas pessoas, nem eu, nem você, nem a pessoa que entrou, que vai entrar no escritório, fazem parte do exercício. Então, uma função, uma das partes mais importantes da ótica geométrica é você sempre trabalhar com os raios de luz que são importantes. Existem infinitos raios de luz saindo do objeto, indo para você, vindo para mim e entrando na câmera escura. Tá? Então o objeto é uma fonte de luz. Virgílio, é uma fonte de luz primária ou secundária? Não importa. Tá? Não importa, ele é uma fonte de luz. Se nós estamos enxergando, é uma fonte de luz. Pode estar emitindo luz própria, que é a fonte primária, né? Ou pode estar emitindo luz por reflexão. E aí é uma fonte secundária. Bom, então uma lâmpada acesa, fonte primária. Chama da vela, fonte primária. O sol, fonte primária. Lâmpada apagada, se você está enxergando, fonte secundária. A vela estando apagada, se você está enxergando, fonte secundária. Você está enxergando, fonte secundária. A lua, fonte secundária, e assim vai. Bom, vamos lá? Então vamos ver que vocês vão perceber que tem infinitos raios de luz saindo do objeto. Eu vou pegar alguns para vocês verem, tá? Mas bem rapidinho. Então, acelera aí. Viu só? Mas o que é importante você perceber? Então, cada um desses pontos luminosos vão bater aqui no anteparo, no papel manteiga, e vão formar um ponto de luz. Esse ponto de luz nós chamamos de pixel. Tá? Nossa, professora, a minha máquina, meu celular tem 85 megapixels. É isso mesmo.
Então, mega é 10 a sexta, é milhão, né? Então, assim, conforme a gente vai melhorando o número de pixels, vai melhorando a qualidade, tá bom? Mas, é claro, não é isso que vai tornar a sua câmera de celular melhor ou pior, mas é um assunto para depois, tá bom? Aqui, então, vai ser formada uma imagem. Mas olha que interessante, olha só, olha a base do objeto onde aparece. Olha a ponta do objeto onde aparece. Então essa imagem, ela vai aparecer para nós de cabeça para baixo. Lá no vídeo que eu explico a montagem da câmera, eu mostro a imagem de cabeça para baixo. Se você sair com a sua câmera durante o dia, por exemplo, apontar uma árvore ou um prédio, você vai perceber de cabeça para baixo. É bem interessante. Virgílio, aí então você pode falar assim, eu não precisava fazer com todos os raios de luz, né? Não precisava. Você só precisa do raio que sai da ponta e do raio que sai da base, tá bom? Então sempre vai fazer assim, raio da ponta, raio da base. Agora, chega um ponto muito importante pra gente, definir alguns nomes. Então vamos lá? Bem rapidinho, vai, acelera aí. Olha só, aqui nós temos a distância do objeto ao buraco, a distância da imagem ao buraco, ao orifício, tá certo? Vocês vão perceber que muitos livros dão nomes diferentes, ou X ou Y e tal. Eu prefiro já trabalhar com os nomes que nós vamos utilizar mais para frente. Então, a distância do objeto a qualquer instrumento óptico, eu gosto de chamar de P. A distância da imagem a qualquer instrumento óptico, P'. E o P' também é o tamanho, né? O tamanho da câmera escura. O tamanho da imagem eu prefiro chamar de I e o tamanho do objeto de O. E aqui eu convido vocês a perceberem que nós temos dois triângulos semelhantes. Vê se você consegue enxergar. Ó, tá aí. Dois triângulos semelhantes. O triângulo roxo e o triângulo verde. Então, Virgílio, dá para fazer semelhança de triângulos. Dá sim. A gente tem aqui dois triângulos semelhantes porque são opostos pelo vértice. Então, olha só, você vai pegar o quê? Base, altura. Tá certo? Olha como tá deslizando. Base e altura. Base do maior, O. Altura do maior, P. Base do menor, I. Altura do menor, P'. Tudo bem? Multiplicando em cruz, você tem que O vezes P' é igual a I vezes P. Eu adoro essa equação, tá bom? Eu adoro ela. Você vai perceber que os livros não usam muito ela. Usam mais uma outra, que eu vou até colocar aqui de roxo, ó, que é a mesma, tá? Que é I sobre O, P' sobre P. Eu vou dizer por que eu não gosto dela. Porque ela tem uma fração. Eu vou dizer por que eu gosto dela. Porque ela mostra que o I está ligado diretamente ao P'. E o O está ligado diretamente ao P. Então, quanto maior é o P', maior é o I e assim vai. Então, mas eu prefiro essa, tá? Fechou? Bom, proponho para você um exercíciozinho relativamente tranquilo. Ó, se quiser pausar agora o vídeo, pausa e faz. Pausou? Então vamos lá, ó. Considere uma câmera escura de tamanho 20 centímetros. Quer dizer que ele está me dando P', tá? 20 centímetros. Posicionada a 4 metros de um objeto. Se a câmera está a 4 metros, então P. 4 metros. De tamanho igual a 2 metros. Ó, o O vale 2 metros. Qual o tamanho da imagem projetada? A imagem projetada, também conhecida como imagem real. O que você vai fazer? Pegou os dados. O vezes P' e vezes P. Tá bom? O O vale 2 metros. Virgílio, eu preciso mudar as unidades?
Às vezes sim, às vezes não. Quando você tem essa dúvida, é melhor mudar. Então vamos colocar tudo para centímetro. Então esse cara aqui é 400 e esse cara aqui é 200 centímetros, tá bom? O O então vale 200, o P vale, o P'linha vale 20, o I eu quero e o P vale 400. Ah, então aqui ó, 2 vezes 2, 4.000 é igual a 400i. Então o I vale 4.000 dividido por 400, que dá 10 centímetros. Espero que você tenha acertado. Os exercícios são todos assim? Praticamente todos. Tem algum exercício difícil de câmera escura? Tem um modelo de exercício que eu acho que é bem complicado, que quase todo mundo se perde. Vamos fazer ele? Vem comigo. Se quiser pausar o vídeo e tentar fazer, sugiro que faça. Vamos lá. Fez? Que bom. Não deve ter chegado na resposta certa, tá bom? Não deve mesmo ter chegado na resposta certa. É bem complicado esse exercício. Ele diz assim, ó. Posicionando uma câmera escura a uma distância x de um objeto, obtemos 5 centímetros de imagem. Se afastarmos a câmera em 100 metros, a imagem passa a ter 4 centímetros. Olha que interessante. Nós temos duas situações para o problema. Na primeira situação, o P vale x, tá? O I vale 5 centímetros. Só. O P'linha vale P'linha e o O vale O. Nós não temos mais nada dessa primeira situação. Aí, então, podemos colocar isso aqui numa equação para ficar mais sossegado. A gente pode falar o seguinte, O vezes P'linha é I vezes P. Ou seja, O vezes P'linha é 5 vezes P. E eu não consigo fazer absolutamente mais nada com isso. Aí vamos para a segunda situação. Na segunda situação, o P passa a ser x mais 100, tá bom? O I, 4. O O continua sendo O e o P'linha também, porque é a mesma câmera escura. Você deve estar se perguntando, Virgílio, não tem que mudar a unidade? De novo eu te falo. Se você se perguntar isso, é melhor mudar. Nesse caso, nem vai precisar, vai dar na mesma, mas muda e perceba que vai dar na mesma. Vai ficar assim, ó. O vezes P'linha e vezes P. O é O, P'linha é P'linha, o I, 4, e o P, x mais 100. Bom, mantenha, vai, por favor. Vocês já perceberam o que dá para fazer? Nós vamos juntar, então, a primeira situação, olha só, com a segunda situação. Por quê? Porque O vezes P'linha é igual a O vezes P'linha. Então, 5 vezes x, né? Esqueci até de pôr x aqui. Ó, 5 vezes x ele é igual a 4 vezes x mais 100. Vamos fazer a conta? 5x é igual a 4x mais 400. Então, 5x menos 4x, 400. Então, x vale 400 metros. Perceba que essa é uma questão difícil. Então, se eu sou você, eu pauso, volto do começo e tento fazer sozinho. Tá certo?
Então, para quem quiser continuar, vamos descobrir a velocidade da luz. Vamos calcular a velocidade da luz no vácuo através da equação de Maxwell. Então, vem comigo. Olha só. Como eu disse, a equação de Maxwell, ela propõe para a gente, né, então, que a velocidade da luz no vácuo é 1 sobre a raiz de ε0 μ0. Tá? Porque é no vácuo, tudo bem? Então, ε0 e μ0. Quem é ε0? ε0 é a permissividade elétrica. Quem é ε0? O μ0? Permeabilidade magnética. O ε0, ele vai aparecer, então isso aqui é um conteúdo mais para a Olimpíada, mais, é um conteúdo mais de Olimpíadas mesmo, tá? O ε0, ele vai aparecer em uma constante que a gente trabalha muito na eletricidade, que é a constante coulombiana, que diz que K é 1 sobre 4π epsilon. Se esse cara é o ε0, esse cara é o K0. E isso vale aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado, Coulomb quadrado. Bom, então se você fizer as continhas, você vai ter que ε0 é 1 sobre 4π vezes K0. Ah, Virgílio, mas o K0 você tem o valor? Tem. Então, a gente tem que o ε0 vale 4 vezes 9, 36, 1 sobre 36π, 10 a nona. Legal. Então, e aí a unidade? A unidade é Coulomb quadrado por Newton, Coulomb quadrado por Newton metro quadrado, é o contrário. Então a gente sabe o epsilon. Aí se você quiser substituir o π para saber o valor certinho, faça, vai ser legal. O μ0 é um valor conhecido. A permeabilidade do vácuo vale 4π 10 a menos 7 Tesla metro sobre ampere. Aqui então a gente está falando de magnetismo e eletricidade. Essas duas coisas permitem a gente ter a onda eletromagnética. Então, beleza? Beleza. Vamos aplicar? Vamos aplicar. Ó, o C, então, vai ser 1 dividido por 1 sobre 36π. Ah, isso aqui louco, velho. 1 sobre 36π vezes 10 a nona. Isso aqui vezes 4π 10 a menos 7. Ah, senhor, eu não consigo esse negócio de divisão de fração. Se você não consegue, eu posso até te sugerir fazer assim, ó, C vezes. Multiplica em cruz, ó, para tirar a fração fora. Então vai ficar 1 sobre 36π 10 a nona vezes 4π 10 a menos 7. Tá? Isso é igual a 1. Beleza? Multipliquei em cruz aí, ficou desse jeito. Aqui você percebe os cortes, né? Então esse cara, o π corta, por isso que eu não tirei o π da equação. E o 4 vira 1 se o 36 virar 9. Ah, Virgílio, então ficou C, olha só que legal, vezes a raiz de 1 sobre 9 vezes 10, conserva a base e subtrai. Menos 7 menos 9 menos 16. Isso é igual a 1. Tá? Bom, vamos tirar a raiz quadrada disso. Raiz de 1
é 1. Raiz de 9 é 3. Raiz de 10 a menos 16, 10 a menos 8. Isso é igual a 1. Então eu vou passar o 3 para lá, vai dar 3 dividido por 10 a menos 8. Ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é o valor que nós temos da velocidade da luz no vácuo. É 299, bom, enfim, não é exatamente 3, mas aproximadamente 3. Para efeito de cálculo, o 3 está ótimo. Tá bom? Então, 3 vezes 10 a oitava. Caso você queira descobrir em outro meio, basta você pesquisar qual é a permeabilidade magnética desse meio e qual é a permissividade elétrica do meio. Beleza? Então, por hoje é só. Até uma próxima. Tchau, tchau.